Aqui, em Fátima, em 1916, o anjo aparece aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, e ensina aos pastorinhos uma das orações que, para mim, são das mais lindas, aqui ensinadas em Fátima, que é a seguinte: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. É isso. Uma oração tão simples e tão cheia de significados. Uma oração com palavras tão fáceis que podem ser ditas por uma criança. São orações para crianças, foram ensinadas aos pastorinhos, que na época, em 1916, ainda eram realmente muito, muito jovens. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Eliana Oliveira, eu sou a fundadora do Raízes de Fátima, um projeto que tem a missão de levar até você a história das aparições da Nossa Senhora de Fátima aqui em Portugal. Não só o que a Nossa Senhora nos contou, veio aqui dizer, mas também o testemunho de vida de cada um dos pastorinhos, que é tão tocante e tão inspirador. Bom, eu queria falar para vocês hoje sobre perdoar. Pois é, uma palavrinha aqui que nos toca a todos nós. E eu vou começar pelo começo. O que diz o dicionário sobre a palavra perdoar? Diz o seguinte, que perdoar é aceitar, suportar, tolerar, poupar. E diz ainda que perdoar é o contrário, o oposto de condenar, punir e culpar. O contrário de culpar, punir, punição. Quantas vezes nós punimos os outros quando não perdoamos e no fundo acabamos por punir a nós mesmos. Eu vou ler para vocês aqui uma página que é muito pequenina deste livro. Comece o Dia Feliz, de Padre Nobre. É um livro muito interessante, daqueles que a gente abre assim, como dizemos aqui em Portugal, ao calhas. Abrimos uma página qualquer por dia e eu gosto muito desse livro. Esses dias eu abri aqui e hoje me lembrei de partilhar com vocês. Ele diz o seguinte: a caridade é amor, mas o ponto mais alto da caridade é o perdão. Coloca aqui então o perdão como um ato de caridade. Perdoar nem sempre é fácil, às vezes até chega a parecer impossível. Entretanto, é sacrifício essencial à vida de quem se diz e quer ser filho de Deus. Afinal, que é a redenção de Cristo veio trazer à humanidade, senão um ato universal do perdão, como o ato supremo do amor? Ora, se fomos todos envolvidos no perdão de Deus, por que dificultamos tanto a vivência deste ato de perdoar? Quando se trata de um semelhante que nos ofende? Interessante, não é? Comece o dia feliz. Por acaso o meu eu comprei na livraria do Santuário de Fátima. E no mês da Páscoa, realmente, como ele comenta aqui, fala de redenção, e nesse mês de Páscoa é impossível falar em perdoar e não falar sobre a paixão de Cristo. Porque Jesus tudo tolerou, tudo aceitou, sem, em momento algum, alterar a sua essência, aquilo que ele é, enquanto pessoa, enquanto valores, enquanto fé. A bondade do seu coração ficou muito latente. E na cruz, no auge do seu sofrimento, ainda diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase é muito importante que ela seja acolhida no íntimo do coração, do nosso coração cristão. Que ela seja acolhida no íntimo do nosso coração, que ela seja refletida, meditada, para que depois também possa ser colocada em prática.
E eu digo para vocês que, para mim, essa frase não se esgota nunca, porque ela é de uma dimensão tão inabalável de amor que mexe com qualquer estrutura no mais íntimo do meu ser limitado. É incrível essa entrega total de Jesus por todos nós. E nessa frase ele exprime o seu mais profundo sentido de misericórdia. Uma misericórdia que toca a todos nós. Apesar de tudo que ele sofria, apesar de todas as atrocidades, apesar de todo o sofrimento, ele deixa esse exemplo de que todos devem ser perdoados. Ele deixa esse exemplo não só com aquilo que ele pregou, ou com aquilo que ele dizia, que ele nos ensina o dever de perdoar a todas as ofensas e amar os nossos inimigos. Mas no final da vida dele, ele é colocado à prova para nos deixar essa lição na sua vivência, ou como eu costumo dizer sempre, sendo, ele nos ensina sendo isso, de uma forma que eu acredito que é impossível não tocar a mais dura das pedras. Deixa-nos aqui essa lição indescritível de amor, nesse amor incondicional que perdoa, mesmo quando nós não merecemos. E quem de nós nunca tirou a primeira pedra, mesmo estando com tantos pecados, mesmo tendo já pecado tanto? Dentro das nossas limitações, é muito difícil compreender esse amor que é inabalável, esse amor que é infinito, que Jesus vem nos trazer e nos ensinar aqui a todos nós. Esse amor é tão imenso que é verdade, é difícil para nós compreendermos a sua dimensão, mas simplesmente pensar que ele é possível já nos traz uma outra perspectiva de vida. E essa é uma frase que eu li num dos livros do Augusto Cury e que eu achei muito interessante. Apenas ao imaginarmos que é possível existir um amor assim, dessa dimensão, já a nossa vida fica transformada, fica tocada, ganha outra perspectiva. E Jesus, ao longo da sua vida, nos ensina a perdoar de tantas formas, inclusive com o Pai Nosso, que Ele nos deixa tão amorosamente. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quantas pessoas dizem essa oração, mas ainda com o coração cheio de rancor. Aonde está, não é? A nossa palavra impecável, o valor da palavra que nós dizemos, como Jesus nos ensina, aquilo tudo que Ele diz, Ele pratica, Ele faz até o fim. Inclusive tem uma história aqui num parênteses que eu preciso contar para vocês, que foi contada para mim muito recentemente pela minha querida Carla Barbosa Rocha, que conheceu uma senhora muito especial, que ela disse que ficou encantada. E a senhora partilhou com ela algo que eu achei de uma ternura tão tocante que eu queria partilhar com vocês. A senhora disse para ela que teve uma situação na sua vida que ela tinha muita dificuldade de perdoar alguém. Então, quando ela rezava o Pai Nosso, ela rezava: perdoai as nossas ofensas, assim como eu quero perdoar a quem nos tem ofendido. Porque ela dizia que ainda não tinha o coração totalmente limpo, então ela queria perdoar, ela, na oração, assim como eu quero também perdoar a quem nos tem ofendido. E eu, enfim, aqui num pequeno parênteses, porque eu achei isso tão interessante, porque ela não conseguia rezar o Pai Nosso sabendo que ela não tinha realmente lá no íntimo dela perdoado. E essa impecabilidade com a palavra, o valor que nós devemos dar a cada palavra que nós proferimos, ele é tão importante
porque ele traduz, as palavras traduzem aquilo que nós guardamos dentro de nós, aquilo que nós somos. Então, vamos ter atenção realmente àquilo que a gente fala, as palavras bondosas que nós devemos dizer aos outros, mesmo quando estamos magoados. Jesus veio nos ensinar de tantas formas a perdoar, e mesmo assim ainda é tão desafiante. É desafiante pedir perdão e é desafiante perdoar. Porque nós andamos agarrados a mesquinices, a egos, a tantas coisas insignificantes. Vivemos muitas vezes completamente fechados nas nossas inseguranças, nos nossos medos, nos nossos orgulhos. E essas correntes dificultam a nossa vivência nesse perdão que Jesus veio nos ensinar. E o perdão é algo tão presente aqui na história das aparições da Nossa Senhora de Fátima. Começa pela própria oração que eu acabei de contar para vocês. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu confirmo a minha crença no meu Deus. No meu Deus. Mas como as orações cristãs nunca devem ser egoístas e nunca nós nos centramos apenas no eu, porque o pão é nosso, o Pai é nosso. Eu digo que eu creio, eu afirmo que eu creio, mas peço perdão para aqueles que não creem. Peço perdão pelos outros. Peço perdão por aqueles que estão distantes de Deus, que não reconhecem esse amor e que tristemente vivem afastados desse amor inabalável, incondicional e infinito. O cristão sai de si para acolher aos outros. E nessa oração, essa oração que é tão simples e tão repleta de significado, que na verdade ela acaba por ter a mesma intenção, se assim eu puder dizer, que Jesus na cruz, quando diz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Essa oração aqui, confiada a 3 crianças de 7, 9 e 10 anos, na altura das aparições, eram essas as idades das crianças, dos pastorinhos de Fátima. Essa oração confiada aos pastorinhos, traduzida para um modo mais infantil, mas com a mesma intenção. Eu peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, porque eu compreendo que eles também não sabem o que fazem, que eles ignoram esse amor. E, na verdade, essa é uma oração que nos guia ao perdão, como tantas e tantas outras passagens das aparições da Nossa Senhora de Fátima e também do testemunho da vida de cada um dos pastorinhos, que no caso da Jacinta e do Francisco já são santos na Igreja Católica, não porque viram Nossa Senhora, mas pelo testemunho de vida deles, pela transformação real e fantástica que houve na vida deles, quando eles sentiram a luz de Deus, quando eles foram guiados pelo anjo, ainda antes das aparições da Nossa Senhora, em orações como essa que eu acabei de contar para vocês. E tantas mensagens que Fátima tem a nos oferecer, a nos ensinar. Nossa Senhora, uma mãe cuidadosa, preocupada com a forma como nós estamos vivendo, vem aparecer aqui em Fátima, em 1917, trazendo mensagens e lições ainda tão atuais, mesmo passados mais de um século e tantas décadas depois. Uma mensagem tão atual, tão transformadora. Gente, compreender que errar é humano
e que o perdão é um caminho em direção à nossa própria felicidade. São algumas das lições que nós podemos aprender e estudar dentro da mensagem, dentro da história das aparições da Nossa Senhora de Fátima. E trazendo essas mensagens para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, garantidamente nós podemos nos tornar pessoas melhores e uma versão melhor a cada dia de nós mesmos. Termino hoje com algumas palavras do Papa Francisco. Como nos faz bem voltar para Deus quando nos perdemos. Insisto uma vez mais, Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que cansamos de pedir a sua misericórdia. Papa Francisco. Um abraço a todos vocês daqui de Fátima e até sempre. Raízes de Fátima, peregrinar com a alma na sua casa.